Nessa aula eu vou te falar exatamente como você pode reduzir o seu trabalho em 40%, justamente para você aumentar a tua performance, ter tempo livre, continuar gerando teus resultados, riqueza, mas sem sacrificar a tua saúde. Eu vou te mostrar duas coisas principais aqui. Como você ajustar a sua rotina para aumentar o seu ânimo, foco, disposição e também como usar agentes de IA que te ajudam no trabalho. E uma das coisas que eu quero te falar aqui é cuidado com os gurus de produtividade que te falam, use essa técnica Pomodoro, acorde às 5 da manhã. Eu vou te mostrar exatamente por que não se deve apenas olhar para técnicas e principalmente para a sua biologia. Agora, qual que é o problema de uma rotina desregulada? Você acorda apenas para trabalhar, você engole o café, você vive na correria, com tarefas pendentes, sem tempo para si mesmo, aí pensa demais em um monte de coisa, não tem tempo de qualidade para a família, vive com uma sensação de ansiedade, de angústia, como se nunca fosse o suficiente. Você come rápido, almoça com o celular na mão, sempre pensando no trabalho, em várias coisas ao mesmo tempo, e não tem um tempo de qualidade para si. A tua mente provavelmente não desliga na hora que é para desligar. Mesmo nos momentos de lazer, a tua cabeça provavelmente continua focada em muitas pendências, e você acaba sendo sempre a pessoa que todo mundo diz, resolve esse problema para mim, faz isso, faz aquilo, ou seja, centralizam demais para você. Talvez você seja um empreendedor, uma empreendedora, uma pessoa autônoma, um líder, gestor, que vive na correria, trabalha demais, está exausto e quer realmente ter uma produtividade, só que sem sacrificar a sua saúde. Agora, a consequência de uma rotina desregulada é exaustão constante, você tem cansaço físico e mental, você fica, inclusive, olha só, muitos dos meus clientes relatam irritação justamente por quê? Porque a sobrecarga da mente gera uma falta de paciência, essa falta de paciência gera irritação, e essa irritação gera agressividade com as pessoas que você mais ama. Então, a consequência também está impactando, provavelmente, nas suas relações. Aí tem falta de foco, dificuldade de se concentrar em tarefas simples, memória, sono prejudicado, você não tem um sono reparador, você dorme bastante até, só que é como se a mente não conseguisse desligar e realmente acordar com ânimo, disposição, e isso acontece por um corpo e uma mente desregulada de forma hormonal. Os níveis de cortisol, melatonina, serotonina, que o cortisol é o hormônio do estresse, melatonina é o hormônio do sono, isso está prejudicado e isso te leva a irritabilidade, cansaço, falta de produtividade, e é exatamente isso que a gente precisa regular na tua rotina. Por isso que não é só IA, não é só técnica, eu vou te mostrar IA aqui também, mas não é só uma técnicazinha barata que você precisa, realmente precisa olhar como estão os seus níveis de neurotransmissores, e eu vou te mostrar aqui como regular também. Então, inclusive a falta de momentos em que você desconecta teu cérebro e permite ele relaxar e processe as informações de forma adequada para se recuperar, isso acaba levando a decisões menos eficientes e criatividade reduzida. Agora, Simone, o que eu faço, então? 3 elementos essenciais para você regular agora. Humor, foco e sono. Como é que você faz para regular humor, foco e sono? E por que isso? O humor é quando você está irritado, ansioso, estressado. O foco é quando você tem a dificuldade de, seja memorizar, prestar atenção. E o sono é tanto o descanso quanto também o ânimo. E a primeira coisa que eu faço no meu treinamento, Programa Acelerador de Resultados, o que eu faço com o meu cliente? Eu vejo como é que está o sono dele. Eu tenho, assim, certeza que quando a pessoa está com ou baixo ânimo, baixa disposição, ela tá com sono desregulado. Ela até dorme bem, tá? Só que o problema é que muitas vezes ela não entende que toda a sequência do dia inteiro dela vai determinar a qualidade do sono dela. Porque é o seguinte, nós temos 4 estágios do sono, e um deles é o sono profundo, e a gente precisa chegar nesse sono profundo. E para chegar no sono profundo, a gente precisa ter um dia leve também. Se eu tenho um dia agitado, sempre na correria, eu não consigo parar, eu sempre estou respondendo a todo mundo, um monte de e-mail, apagando incêndio, o meu sono ele também vai ser desequilibrado. É por isso que todo dia, eu costumo falar para os meus clientes que o seu sono, ele é determinado pela forma que você acorda. Quando você acorda na hora que é para acordar, e você
tem alguns hábitos, algumas rotinas, principalmente de manhã, e você tem outras rotinas à tarde durante o trabalho, inclusive de pausas, você vai aumentar a qualidade do teu sono profundo e isso torna o teu sono reparador. Então, eu vou te falar exatamente o que fazer aqui. Primeiro, 2 elementos essenciais, 2 pontos primordiais para o sono. Primeiro é acordar e dormir sempre mais ou menos nos mesmos horários, e eu sugiro, inclusive, nos finais de semana. É lógico que você pode, assim, de vez em quando, né, não, não cumprir essa questão no final de semana, só que é importante para regular o teu ciclo circadiano. É ele que vai entender que momento é para acordar e que momento é para dormir. Sabe o que acontece com os meus clientes? Eles falam que em 4 dias já começa a melhorar o ânimo, a disposição. Por quê? Porque o cérebro já começou a entender que é hora de acordar. Nossa, ó, eu já preciso. Inclusive, meus clientes falam, eu estou acordando sem despertador e com um sono realmente reparador. Olha a diferença de você realmente acordar com um sono reparador ou com cansaço. Então, coloque determinados horários para você dormir e horário para acordar, mais ou menos sempre no mesmo horário. Só que principalmente não coloque um horário para acordar só no momento um pouco antes de você trabalhar. Não, porque é importante você ter momentos de autocuidado. E não é só skincare, tá? Pelo amor de Deus, não estou falando aqui só de skincare. Eu estou falando de, às vezes, uma respiração, uma meditação consciente, uma visualização, uma oração, algo que realmente preencha você e que te mantenha num estado de serenidade para o quê? Para você fortalecer a sua mente e o seu corpo. Isso vai fazer com que você tenha mais tranquilidade, porque a nossa respiração, por exemplo, quando você faz meditação, ela regula os nossos hormônios, seja cortisol, também o hormônio, a endorfina, que vai te dar uma sensação de mais relaxamento. Endorfina mais com o exercício, né? Mas a serotonina vão ficar mais equilibrados e é isso que a gente precisa para ter uma mente forte, blindada contra as situações que vão acontecendo no nosso dia a dia, de cliente chato, de problema para resolver que você não esperava, entende? Então isso é muito importante. O segundo ponto é você ter momentos de claridade matinal. Essa claridade matinal vai fazer com que o teu corpo entenda que é hora de acordar. E depois que ele entendeu que é hora de acordar, aí o teu corpo ele começa a regular os teus níveis de melatonina. Quando o teu corpo entende que a tua melatonina está alta, é hora de dormir. Quando a tua melatonina está baixa, é hora de você acordar e ter ânimo e disposição. Por isso que o sono é uma das coisas principais e é a primeira coisa que eu começo a regular, porque é isso que vai te gerar foco, é isso que vai melhorar teu humor, e é isso que, consequentemente, vai te dar mais produtividade. Ferramentas, Pomodoro, não sei o que, lista de tarefa, Trello, essas coisas são a cerejinha do bolo. Mas se teu bolo tá um bolo de lama, você não vai comer o bolo. Você não adianta só a cereja. Você precisa resolver o bolo inteiro. Então, o foco, ele vai aumentar regulando o cortisol. O cortisol, hormônio do estresse, ele precisa estar mais elevado na parte da manhã e mais baixo na parte da noite. Se você vai para casa, vai para a cama com o celular, olhando situações assim, por exemplo, de e-mail, de WhatsApp que você precisa resolver, de cliente, você vai aumentar teu nível de cortisol. Eu quero olhar videozinho no TikTok, você vai aumentar a dopamina, você não vai dormir direito. É por isso que precisa regular os seus neurotransmissores. Humor, foco e sono. É isso que vai te gerar mais energia para produzir mais e você vai descansar na hora certa. Estamos combinados? Então, o que é importante, essencial agora, é você, 1 hora antes de dormir, realmente tirar celular, tá? Tira celular da tua frente, 1 hora antes de dormir, diminua as luzes, e o que você vai fazer depois que acordar? 1 hora depois que acordar, não pegue o celular. Tenha um momento para você, com você, seja de café da manhã, seja de oração, seja de meditação, algo que realmente vai fazer com que
você estabilize o teu humor e você não fique com um monte de pensamentos e já acordando na correria. Essa primeira hora da manhã é fundamental e a última hora também. E é lógico que também todos os momentos em que você se sentiu estressado, você pode parar, fazer uma respiração, fazer um momento de pausa estratégica. Isso vai te ajudar demais a produzir melhor. Aí o meu cliente pergunta assim, tá, Simone, então na pausa eu posso ler um livro? Não, é não fazer nada. No momento de pausa, vai olhar para uma árvore, vai olhar para a natureza, vai respirar, vai fazer uma caminhada, que você não faça nada. Ou até mesmo, você pode, assim, ver um vídeo, mas que esse vídeo não seja, não estimule a tua criatividade. É simplesmente para não fazer nada, nada mesmo, porque isso vai resetar a sua mente, tá? Eu falo de uma técnica de reset mental que é justamente para resetar a mente e ela voltar a ter criatividade e ela se recupere de fato, para ter uma produtividade sustentável, teu corpo realmente funcionar e a tua mente ter mais energia, mais capacidade mental, mais capacidade de recuperação, isso vai ajudar demais na tua produtividade. Agora, então como é que eu faço? Como é que eu ajusto esses neurotransmissores? Como eu falei, ciclo circadiano, energia inteligente com alimentos de qualidade, porque, por exemplo, você não coloca o combustível errado no seu carro, né? Por que você coloca o combustível errado no seu corpo? E ainda acredita que ele vai render o suficiente. O que é o combustível errado? Um monte de pizza o tempo todo. É claro que de vez em quando pode, né? Mas o tempo todo pizza, o tempo todo hambúrguer, um monte de gordura, açúcar, tudo isso vai fazer com que o teu desempenho diminua. Se você quer diminuir o desempenho, ok, não tem problema, continua assim, vai lá, continua. Porém, eu escolho bem o que eu como, porque isso vira. Você já percebeu, já parou para pensar que tudo que você come vira você? Tudo isso vai para tua célula. E isso gera energia ou perda de energia. Então, basicamente, você está escolhendo se você quer ser uma pessoa com produtividade ou sem, a partir do que você come também. A partir de como você dorme, a partir de como você se alimenta, a partir de como você interage com as pessoas, tudo isso vai gerar ou mais energia ou menos energia, e isso vai determinar a tua produtividade e os teus resultados. Movimento consciente também, onde você não precisa necessariamente fazer 1 hora de academia, mas o que eu sugiro é 20 minutos conscientes de uma atividade diária num horário específico, justamente para aumentar o cortisol na hora certa, diminuir na hora certa a melatonina também. Isso vai fazer com que você ajuste neurotransmissores. É claro que aqui é um básico bem feito, né? Um geralzão, eu não consigo falar tudo, mas isso é pelo menos o básico que você talvez já deveria ter feito, né? O básico que todo mundo já deveria saber e que muitas vezes não sabe e também não faz. Passo 2, você precisa criar agentes de IA que identifique, a primeira coisa que você precisa é identificar tarefas repetitivas. O que eu fiz, tá? Eu parei, fiz um detalhamento de todas as atividades que eu realizo e eu comecei a analisar tarefas repetitivas que seguem padrões ou consomem meu tempo e que às vezes precisam, né, da minha criatividade, da minha energia, da minha decisão. O que eu fiz? Eu listei o que eu posso fazer, o que a IA pode fazer por mim. Por exemplo, criar conteúdos, roteiros de conteúdo, a IA cria para mim, porque não é que eu simplesmente tirei a minha criatividade e eu não faço mais nada. Não, não é isso. Mas o que eu fiz é treinar ela com os meus roteiros, com o meu cérebro, eu acabei fazendo isso. Isso é uma das coisas do meu trabalho, né? Precisa pensar do teu, o que você faz, quais são as tarefas repetitivas. Então, a primeira coisa é, liste as tuas tarefas repetitivas que você já poderia delegar para uma IA. Então, selecione o que pode ser delegado. Determine tarefas que você precisa fazer e também quais você pode ser. Pode ter assistentes virtuais ou automações com ferramentas de IA. Porque assim você vai focar teu tempo e energia no que você pode fazer e você vai jogar o teu tempo para uma IA. E eu vou te mostrar aqui como configurar teus agentes de IA, tá? Então, utilize prompts específicos para criar assistentes virtuais que possam realizar tarefas, como responder e-mail padrão, organizar informações, relatórios preliminares ou monitorar dados importantes para você. E integre isso na tua rotina, estabeleça momentos específicos para revisar o trabalho dos agentes de IA
e fazer os ajustes necessários, porque sim, a gente precisa conferir isso, né? Porque, às vezes, com o tempo, eles podem se tornar mais precisos, eficientes e também trabalham 24 horas por dia para você. Agora, como é que a gente faz realmente para criar um agente de IA? Eu estou aqui no meu chat GPT e imagino que você já saiba, inclusive, entrar, né, chat.openai.com. Você vai no chat GPT e você pode, assim, para criar os agentes, você precisa ter uma conta paga. Mas eu vou te mostrar aqui como fazer de forma gratuita também, tá? Para criar por exemplo, aqui, ó, todos esses aqui, eu tenho os meus agentes que eu peço para eles fazer tarefas para mim. Por exemplo, eu tenho um mentor estratégico, eu tenho um agente que faz Reels, eu tenho outro agente que faz carrossel, eu tenho outro agente que, inclusive, eu tenho outro que cuida das finanças, outro que cuida, que me ajuda em comunicação assertiva, outro que me ajuda em produtividade. Então, eu tenho vários agentes que vão me ajudando nessa questão de produtividade, de fazer as coisas, por exemplo, até mesmo esse slide que eu fiz aqui com vocês, que eu mostrei aqui para vocês, eu fiz, uma IA fez para mim em 2 minutos. Eu criei o roteiro, né, eu montei o que eu queria falar, e essa IA fez todas as fotos, fez todos os slides, e isso, nossa, me economiza milhões de tempo, porque antes o que eu fazia em 2 horas, 4 horas, agora eu consigo fazer em 5 minutos. Então, como é que eu criei esse agente de IA? A primeira coisa é em explorar GPTs, aí eu vou aqui, ó, em criar, e isso a gente só consegue realmente quando a gente tem uma conta paga, tá? Mas eu quero te mostrar aqui só para você saber. Aí eu vou dar um nome, por exemplo, Amanda Copy para Reels, tá? Aí eu vou colocar aqui na descrição, copywriter, para Reels virais. Aí eu dou as instruções. Gente, essas instruções aqui é o lugar onde você mais precisa prestar atenção, tá? Aqui são prompts, porque o que é um prompt, tá? Prompt é o cérebro da tua IA. Você vai dizer para essa IA como é que ela deve se comportar, qual é o tom de voz que ela deve usar, o que ela deve fazer, inclusive o que ela não deve fazer. Então, basicamente, aqui no prompt é o que vai fazer com que essa IA, com que determine que essa IA vai ser eficiente ou não. Então, por isso, precisa prestar muita atenção nisso aqui. Aqui você pode também carregar arquivos, e depois você simplesmente coloca aqui como, você coloca aqui como criar, não, simplesmente você vai clicar aqui em criar e pronto, tá concluída a sua IA. Depois, como é que eu faço para acessar? Eu simplesmente venho aqui, por exemplo, eu posso criar um roteiro magnético, né? Eu entro aqui no meu roteiro, no meu assistente IA de roteiro, e eu posso digitar assim, psicóloga, roteiro para empresários exaustos. Eu só faço isso e ela faz todo o texto para mim. Então, isso é baseado em um dos roteiros, porque tem vários roteiros, né? Então, porque eu criei, eu dei exatamente o comando aqui que eu quero que a minha IA faça. Agora, como é que eu faço exatamente para que com que eu entenda qual é a produtividade que eu preciso ter? Então, é importante você entender quais são as tarefas que vão demandar, que demandam de você. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu estava com dificuldade era entender, por exemplo, qual era o processo de trabalho que eu poderia melhorar. Como é que eu posso melhorar meu processo de trabalho? Então, eu criei uma IA também que pudesse me ajudar no processo de trabalho, e eu fiz, inclusive, baseado no toyotismo, porque o toyotismo é uma das melhores formas de processo de trabalho para reduzir seja tempo, seja desperdício, e gerar muito mais resultado. Agora, eu sei que você pode estar pensando assim, poxa, Simone, mas eu acho difícil aplicar tudo isso, eu quero um prompt já pronto, porque eu não quero ficar pensando, eu quero ter alguém que realmente me acompanhe numa rotina. Eu quero te dar uma sugestão aqui. Para você ganhar 4 horas livres por dia, para você realmente ter 40% menos de trabalho, você ter equilíbrio mental, tendo um bom sono, foco
você ter realmente protocolos na tua mão que regulam esses neurotransmissores, ter produtividade inteligente e ter uma conexão paz mental, eu vou te apresentar uma proposta para você conversar com um dos nossos assistentes, da nossa equipe de inteligência, porque estar ocupado não é ser produtivo. Você pode agendar uma sessão gratuita agora, e ela custaria R$ 1.200, mas ela está por R$ 0 nesse exato momento para você. Você pode concorrer a uma chamada estratégica com o nosso time de inteligência de negócio, nosso time de especialistas. Em 40 minutos a gente vai fazer 3 etapas. A primeira, a gente vai entender teus desafios atuais sobre a tua rotina, sobre a tua energia, sobre a tua produtividade. A segunda etapa, nós vamos mapear as tuas necessidades, entender o que você precisa, qual é a IA que talvez você precise agora, como que você pode criar a tua IA. E terceiro, a gente vai montar um plano prático para você resolver isso. Inclusive, a gente vai te oferecer uma oportunidade de avançar ainda mais. Nós temos um programa, por exemplo, acelerador de resultados. Nós temos uma forma assim que realmente te ajude a você regular o humor, foco e sono, tendo mais produtividade para que você consiga ter os resultados, riqueza que você quer, só que sem sacrificar a tua saúde, ter o teu tempo livre e de qualidade. Então, o que você pode fazer agora? Apertar no botão aqui abaixo e você responder algumas perguntas para a gente identificar se faz sentido ou não para você, e você pode ser chamado para uma sessão estratégica gratuita, uma chamada estratégica com o nosso time, para realmente traçar esse plano para você, para realmente parar de ter uma produtividade tóxica e começar a produzir de verdade, sem você sacrificar a sua saúde. É isso, então, toque aqui agora e garanta a sua sessão. Realmente faça com que valha a pena esses momentos, porque isso vai fazer a diferença entre você só estar ocupado e você realmente ser produtivo. Eu te espero, então, na sessão. Um abraço. Até mais.